paz de Cristo para todos. E aí, pessoal, como é que vocês estão? Estão bem? Espero que todos estejam bem. Espero que você esteja vivendo o propósito de Deus na tua vida. E o meu desejo, sinceramente, é que você, toda a tua casa, possa estar sendo ricamente abençoados por Deus em nome de Jesus. Você que está vindo pela primeira vez, eu gostaria de desejar a você as boas-vindas ao canal Vivendo no Propósito, porque viver é ter propósito. Que você possa abrir o teu coração verdadeiramente para a palavra de Deus, para que a palavra de Deus possa encontrar morada dentro de você e ela possa gerar aquela fé maravilhosa, aquela fé poderosa, que remove montanhas, que faz cair por terra todos os impedimentos e que todos os obstáculos que se colocarem diante de você, através do poder da palavra de Deus e da fé que estará sendo gerada no teu coração, que você possa receber de Deus a tua vitória e alcançar o teu propósito, teu objetivo, tua missão, em nome de Jesus. Pessoal, eu gostaria hoje de falar sobre uma cura, algo poderoso, algo maravilhoso que Jesus Cristo realizou na vida de uma pessoa. A palavra que eu gostaria de trazer hoje para você está escrito lá no Evangelho de Mateus, do capítulo de número 8, do versículo de número 5 até o versículo de número 13, a qual Jesus Cristo realiza o milagre, uma cura sobre a vida de uma pessoa. E isso aqui não é apenas uma cura, é algo poderoso que foi gerado, é uma fé, a qual o próprio Jesus se admirou. Jesus pôde realizar o milagre, ele teve toda a autoridade, ele teve todo assim o acesso no coração daquele homem para que Jesus pudesse realizar aquela grande obra. Então abre o teu coração para a palavra de Deus. Então assim diz a palavra do Senhor. Tendo Jesus entrado em Cafarnaum, apresentou-se-lhe um centurião, implorando: Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico, sofrendo horrivelmente. Jesus lhe disse: Eu irei curá-lo. Mas o centurião respondeu: Senhor, não sou digno de que entres em minha casa, mas apenas manda com uma palavra, e o meu rapaz será curado. Pois também eu sou homem sujeito à autoridade. Tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem. E ao meu servo: faze isto, e ele o faz. Ouvindo isto, admirou-se Jesus e disse aos que o seguiam: Em verdade vos digo que nem mesmo em Israel achei fé como esta. Digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente e tomarão lugares à mesa com Abraão, Isaque e Jacó no reino dos céus, ao passo que os filhos do reino serão lançados para fora, nas trevas. Ali haverá choro e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: Vai-te, e seja feito conforme a tua fé. E naquela mesma hora o servo foi curado. Glória a Deus. Amém? Que passagem tremenda, que passagem maravilhosa, a qual a palavra de Deus nos ensina, nos revela, para que possamos extrair da palavra de Deus as coisas boas que a palavra de Deus nos ensina. Também nos exorta de uma forma poderosa, para que possamos aprender a fazer conforme a palavra do Senhor nos ensina. E através disso alcançar do Senhor o milagre e a bênção e o propósito que você tanto almeja sobre a tua vida e sobre a tua casa. Aqui Jesus Cristo estava em Cafarnaum, cidade a qual ele realizou inúmeros milagres. Aqui Jesus Cristo se depara com uma pessoa que se coloca diante dele, cuja palavra de Deus não revela o nome, mas diz a posição daquele homem, aquilo que aquele homem fazia. Segundo a palavra de Deus, este homem era um centurião, é um chefe do soldado romano, a qual debaixo dele havia em torno de 100 soldados. Então ele era responsável por 100 soldados, para que a paz, e o controle do governo romano pudesse manter a ordem na cidade, durante toda aquela região, para que qualquer tipo de rebelião pudesse ser repreendida e o Império Romano mantesse o controle a qual havia proposto. Então, esse centurião,
Ele era um centurião diferente. Mesmo numa posição elevada, ele não demonstrou nenhum tipo de soberba. E aqui eu já vou falar que tem pessoas que chegam, batalharam e alcançaram uma determinada posição ou um determinado status, e quando chega, a vida da pessoa se transforma. A pessoa se torna soberba, orgulhosa, muitas das vezes autoritária, controladora. Mas esse centurião, ele é diferente. A posição e o cargo não fizeram com que subisse para a cabeça dele, mas pelo contrário, ele demonstrou humildade, um coração generoso em todos os relatos da Bíblia. E primeiramente no versículo de número 5, a palavra de Deus diz que esse centurião se aproxima de Jesus. Ele chega implorando, ou seja, ele não chega soberbo só porque ele era o chefe dos 100 soldados. Chega lá e fala, Jesus, o negócio é o seguinte. Não, de forma nenhuma. Ele demonstrou uma extrema humildade de coração, porque a Bíblia diz que ele chega implorando. E diante de Jesus, ele diz assim, Senhor, o meu criado jaz em casa, de cama, paralítico e sofrendo horrivelmente. Ou seja, ele acolheu aquele soldado que estava de cama, paralítico, sofrendo, sentindo dores horríveis. Ele acolheu na sua própria casa. E olha que atitude de compaixão. Mesmo sendo um soldado, ele poderia ter feito assim, esse soldado não está bom, deixa ele de lado, deixa ele para lá, pede para o governo romano, Império Romano mandar mais um saudável ali, e ele não fez isso. Então isso já demonstra uma personalidade maravilhosa, uma pessoa que cumpriu o seu propósito, mas além de cumprir o seu propósito, ele ia além, ele tinha compaixão, ele tinha amor pelas pessoas. E isso que muitas vezes falta naqueles que alcançam uma posição de liderança, que alcançam um determinado status, talvez nem muito alto, mas já despreza seus subordinados, pessoa que tem uma empresa ou lidera uma equipe, já despreza os subordinados, não tem a compaixão de entender a dor e o sofrimento daquela outra pessoa que está passando, mas quando muitas das vezes a pessoa não está dando fruto, o resultado que ela quer, ela já arranca e já tira fora aquela pessoa. Mas esse centurião, ele fez diferente. E Jesus, ao ouvir o relato desta pessoa, o próprio Jesus já disse, eu vou lá curá-lo, eu irei curá-lo. Ou seja, Jesus, ele não viu a vestimenta daquela pessoa, Jesus não viu o status daquela pessoa, ele viu que aquela pessoa era um soldado romano, mas nem por isso ele fez acepção de pessoas. Isso eu quero falar para você também. Você que está trilhando em rumo à direção ao teu propósito, vai aparecer vários tipos de pessoas. E Deus vai colocar à prova você para ver se você também vai fazer acepção de pessoas ou não. Se você vai julgar a pessoa só porque ela tem, ou vai julgar a pessoa pelo aquilo que ela não tem. Mas o que tem a ver isso com o propósito? Tem a ver que muitas das vezes as pessoas, quando têm um desejo, um propósito, só veem as outras pessoas daquilo que pode dar a elas. Não por aquilo que elas são, mas por aquilo que ela tem. E Jesus, ele não viu isso. Jesus, ele viu a atitude daquele homem perante o seu servo, ao seu criado, ao seu empregado. E Jesus, ele fala, eu irei curá-lo. Mas no versículo de número 8, a Bíblia diz que aquele homem respondeu, Senhor, não sou digno que entres na minha casa. Manda apenas uma palavra e o meu servo será curado. Porque eu também sou homem sujeito a autoridades. Tenho soldado as minhas ordens. E digo a este, vai, ele vai. Eu digo ao outro, vem, ele vem. E ao meu servo, faz isto, ele faz. Ou seja, ele sabia, ele conhecia o protocolo. E o protocolo, quero falar aqui para você também, o protocolo é você aprender a seguir as regras conforme elas são. Aonde você está, se você seguir o protocolo, você nunca vai ter problemas. Existem muitas pessoas que querem cumprir propósitos, mas não querem cumprir os protocolos. São pessoas rebeldes, são pessoas que querem a todo custo alcançar o resultado. Não é pecado você querer alcançar o resultado. Todos nós buscamos alcançar um resultado.
mas a forma com que eu e você fazemos para alcançar o resultado é que vai fazer a diferença, seja positivamente ou seja negativamente. O protocolo é muito importante. O próprio Deus, ele respeita as próprias leis que ele próprio criou. O próprio Jesus Cristo obedecia toda a lei. O próprio Jesus Cristo, ele obedecia os protocolos. E aquele centurião, ele fala para Jesus: eu entendo qual é o protocolo, eu entendo níveis de autoridade, porque eu também sou um homem sujeito à autoridade. E ele dá ordens, a um fala vem, ele vem, outro fala vai, ele vai. O outro serve e fala faz isto, ele faz. Então ele falou para Jesus: Jesus, eu não sou digno que entres na minha casa. Ou seja, a autoridade que o Senhor tem está muito acima da autoridade que eu tenho. E eu nem sou digno de que o Senhor entre na minha casa. Mas apenas lança uma só palavra que o meu servo vai ser curado. Ou seja, a obediência também. E também ele entendia da lei espiritual, que Jesus estava muito acima dele. E que o poder da autoridade da palavra de Jesus era o suficiente para curar o servo dele. E isso, Jesus se admirou. A Bíblia diz que Jesus não encontrou nem em Israel uma fé tão grande dessa. Não precisava que a pessoa, que Jesus estendesse a mão, orasse por aquele enfermo. Não, mas se ele desse ordem apenas com uma só palavra, aquele servo ia ser curado. Oh, glória! Que fé maravilhosa! E isso Deus quer também. Deus quer que você realize o propósito de Deus na tua vida. Mas você e eu precisamos entender, obedecer os protocolos, a entender o ambiente em que você está, quais as leis, quais as regras que regem o lugar que você está. E no mundo espiritual também não é diferente. Pelo contrário, a lei espiritual obedece em detalhes, obedece rigorosamente às leis divinas. E isso no mundo, muitas vezes, dos homens, isso não acontece. As pessoas querem propósitos, porém não obedecem às regras, não obedecem às autoridades, são rebeldes, enganam, falam mentira, roubam e até matam para poder alcançar um propósito, para poder burlar, encontrar atalhos para poder alcançar o seu propósito. Se você quer alcançar um propósito e que Deus abençoe o seu propósito, você precisa obedecer às regras e saber respeitar o tempo também. Tudo tem o seu tempo. Não adianta eu e você corrermos. Não adianta eu e você acelerarmos o processo. Às vezes existe um tempo de aprendizado para você alcançar. Talvez leve alguns anos para você alcançar o propósito pleno que Deus tem para a tua vida. Mas vale a pena passar por todos os processos. Cada processo vai gerar a você um crescimento, uma maturidade, um entendimento, saber lidar com as pessoas, ter compaixão das pessoas. Não é porque você alcançou um nível determinado, né? E talvez nem é tanto, mas muitas vezes você maltrata as pessoas que estão abaixo de você. Deus não está nesse negócio. Se você agir desta forma, você pode até alcançar, mas não vai ser com a bênção de Deus. Pode ter a certeza. E a humildade faz parte de todo aquele que anda no caminho de Deus e que alcança o propósito da parte de Deus para a sua vida. E Jesus Cristo, ele fala para todos aqueles que estavam seguindo o Cristo. E ele fala assim: em verdade vos digo que nem em Israel encontrei uma fé como essa. Jesus se admirou. Ele ainda diz que muitos virão do Oriente e do Ocidente, tomarão as mesas do reino. E digo-vos que muitos virão do Oriente e do Ocidente, e tornarão a mesa com Abraão, Isaque e Jacó, no reino dos céus. Ou seja, vai ter tantas pessoas que vão vir de outras partes que você e eu nem imaginamos, e que vai fazer parte do grande propósito maravilhoso, que é o quê? Morar no reino de Deus, através das promessas. Jesus estava falando que muitos que não são judeus, a qual a promessa estava estabelecida,
Muitos desses não sentarão à mesa com Abraão, Isaque e Jacó, os pais da fé, e muitos outros que virão de lugares distantes, a qual a princípio não tem a promessa de Deus na vida deles, esses também alcançarão a promessa, as bênçãos de Deus, e alcançarão um propósito maravilhoso sobre as suas vidas. Deus vai trazer. Por quê? Por causa da fé, por causa daqueles que creram na palavra de Deus, creram em Jesus Cristo e têm uma vida, uma atitude de fé, de humildade, de simplicidade. Não aqueles que são soberbos, aqueles que são arrogantes, aqueles que são orgulhosos, jactanciosos, briguentos, que gostam de arrumar confusão. Esses ficarão de fora. E muitos do que a princípio têm a promessa vão ser lançados para fora, e ali haverá choro e ranger de dentes. Ou seja, vai ter uma vida de sofrimento totalmente fora do propósito e do plano de Deus, por causa das suas atitudes, por causa da incredulidade de coração, por causa da dureza do coração, por causa do orgulho, da soberba. Mas aquele centurião dá um grande exemplo, e Jesus, ele usa esse exemplo para ensinar aqueles que estão seguindo Jesus como que deve se proceder uma pessoa para alcançar um propósito e um milagre diante do Senhor Jesus Cristo. E depois Jesus disse ao centurião: vai e seja feito conforme a tua fé. E a Bíblia diz que naquela mesma hora o servo daquele centurião foi curado. Oh, aleluia! Oh, glória a Deus! Aleluia! Eu quero falar para você, acredite, tenha fé, acredite naquilo que Deus colocou para você fazer, tenha fé na palavra de Deus, mesmo as coisas estando difíceis para você neste momento, ou mesmo você encontrando obstáculos, né? E talvez o problema que você tem não é nem seu, mas de uma outra pessoa, mas deixa Deus te usar também, estende a mão para esta pessoa, assim como aquele centurião fez para com seu soldado, foi buscar o milagre de Jesus para a vida daquele soldado. Ele nem foi buscar a bênção para ele, mas ele foi buscar a bênção para uma outra pessoa que estava precisando. E Jesus abençoou e curou aquele servo e fez com que também a fé daquele centurião e de todas as pessoas que estavam ao redor de Jesus pudessem aumentar, pudessem crescer a fé. E através da fé, a Bíblia diz que tudo é possível àquele que crê. Não existe impedimento. Se você acreditar e colocar a palavra de Deus na frente, eu tenho a certeza que todos os obstáculos que se colocarem diante de você já caíram por terra, em nome de Jesus. Então que você possa andar no protocolo, aprender a obedecer às regras e a obedecer o tempo de Deus e nunca deixar a humildade sair da tua vida. Mesmo que você alcance com o tempo alguns objetivos e Deus te coloque no lugar mais alto, quero falar para você, mantenha sempre a humildade. E a própria palavra de Deus diz, no Evangelho de Mateus, capítulo de número 11, versículo de número 29, o próprio Jesus ensina: e aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Se o próprio Cristo, o Salvador, o Criador de todas as coisas, ele é humilde de coração, eu e você devemos ser soberbos? De forma nenhuma. Deus, ele rejeita os soberbos. Se você vê que dentro do comportamento existe soberba e orgulho, você não consegue ouvir e ter compaixão das pessoas que estão abaixo de você ou ao redor de você, eu gostaria de falar para você rever os teus conceitos. Porque com soberba, a Bíblia diz que Deus, ele rejeita os soberbos. Deus resiste aos soberbos, mas aos humildes ele derrama a sua graça. Se você e eu queremos ter a graça de Deus, devemos ser humildes de espírito, aprender a enxergar e olhar ao nosso redor, e não pensarmos apenas em nós mesmos e pisotear, pisar nas pessoas, maltratar as pessoas, humilhar as pessoas, porque eu e você estamos numa posição mais alta. De forma nenhuma. Que possamos ser como aquele centurião, ter o coração bondoso, ter o coração generoso, se humilhar diante de Jesus, ter humildade e poder estar disposto também a ajudar o próximo e não descartar as pessoas como elas fossem objetos. Não, as pessoas têm sentimentos,
Todos nós temos sentimentos. Até o animal tem um sentimento. Então que eu e você possamos aprender a caminhar, a perseverar, e se preciso for, nos humilhar sempre diante de Jesus Cristo, nosso Senhor. Um forte abraço a você, espero que você tenha gostado desta mensagem. Que Deus te abençoe ricamente, em nome de Jesus. Até mais, até o próximo vídeo, querendo Deus. Forte abraço. Até lá, pessoal.